Olá, boa noite. Começa agora o Notícias em Debate, que vai falar hoje sobre violência contra a mulher. Você sabia que dentre todas as violências sofridas pelas mulheres, a violência doméstica é a mais comum? E sobre esse assunto a gente conversa hoje com Isabela Castro de Castro, presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB de Santos. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Também conversamos com Marília Galotti Bonavides de Souza, diretora da OAB de Santos. Boa noite. Muito boa noite, muito obrigada pelo convite. Vamos falar então um pouquinho sobre esse assunto que está em alta, né, que é a questão da violência contra a mulher. Apesar de todo o trabalho que vem sendo feito de divulgação e conscientização, ainda há muitas mulheres aceitando ou escondendo a violência, doutora? Com certeza, né? É muito difícil para a mulher ter a coragem de ir denunciar, de romper esse vínculo, que normalmente há uma dependência emocional muito grande. Então, para ela ter a coragem de assumir que ela está vivendo um relacionamento que tem problemas, né? Um relacionamento doente, digamos assim, e que ela precisa mudar, que ela tem que tomar uma atitude, é muito difícil. Normalmente ela está sendo controlada, subjugada, e aí ela não tem essa força. Doutora, e hoje a Lei Maria da Penha, ela tem o efeito que era esperado dela? Olha, a Lei Maria da Penha é um grande avanço e a sociedade toda é uma sociedade já muito doente com essa questão do machismo e da violência doméstica, como se isso fosse uma verdade absoluta e difícil de trocar. E realmente todas as questões sociais nesse sentido assim são complicadas, mas a Lei Maria da Penha é o melhor instrumento que nós já tivemos até hoje para fazer esse contexto começar a alterar. E ela, dentro do mundo jurídico, é uma lei ainda nova, né, que ela é de 2006, e então para a gente efetivamente ver as coisas alterar, ainda vai precisar, mas é o melhor instrumento que nós temos é essa lei. Apesar da nossa sociedade ser um pouco conturbada nesse aspecto, né, e as coisas serem de uma velocidade incrível, você acha que essa lei, ainda, já que ela é uma lei nova, precisa ser atualizada ainda? Ou a gente ainda não conheceu a eficácia total dela? A gente ainda não conheceu a eficácia total, porque mexe com costume, né? E a doença mesmo é, sobretudo, o machismo, né? Então, alterar essa conduta humana, que é uma característica do homem latino, de uma maneira geral, a gente precisa de um bom tempo. E a gente está começando as atitudes, as providências no sentido de alterar a conduta do homem daqui latino, são realmente novas, né? De menos de 100 anos para cá. Então, ainda a gente vê um caminho pela frente, mas a gente considera tanto a Lei Maria da Penha quanto a alteração do Código Civil com relação ao homicídio, né, que é o feminicídio, que foi a inclusão do feminicídio como um crime dentro do homicídio específico contra o gênero feminino, como grandes avanços. E com esses instrumentos a gente pode, e outros que virão, certamente, a gente pode dar início a uma revolução cultural, né, para erradicar o machismo, né? Agora, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei exemplo no mundo, é uma das leis mais avançadas que a gente tem com relação a isso. E ela vem sendo atualizada, ela já tem diversas pequenas alterações, aonde ela vem evoluindo. E acreditamos que com o passar do tempo ela vai evoluir cada vez mais e vai se adaptar. Porque como a doutora Marília falou, é difícil essa mudança de costumes, de hábitos, que estão muito arraigados na nossa sociedade. A Lei Maria da Penha agora no dia 7 de agosto completa 12 anos, então nós devemos ter agora em agosto diversas ações e diversas divulgações falando de conscientização, né, e que vão explorar o tema, e é preciso que vários programas como esse, várias divulgações sejam feitas para conscientizar e para melhorar. Além de tudo, nós temos, assim, tenho acompanhado nas mídias sociais várias propagandas, várias chamadas de incentivo às mulheres para denunciar, de incentivo a se posicionarem, a conhecerem os seus direitos, né? E com isso, agora o Conselho Nacional de Justiça publicou um estudo e veio agora final de junho, né? E fazendo mapeamento até o ano passado. E a gente vê que assim houve uma demanda muito grande, um número acentuado de casos. Não acredito que esse número acentuado de casos significa que aumentou a questão da violência, mas sim que as mulheres tomaram
coragem e tiveram forças de denunciar esses casos de violência. A senhora acha que é mais esse aspecto Eu da acho que sim. notícia? As pessoas elas estão se expondo mais. As pessoas se expõem mais, até porque existe já uma conscientização maior de que essa violência, de que esse julgo está errado, coisa que antigamente se achava que estava certo, que o homem era o dono da mulher. Nós tivemos agora, no dia 26 de junho, o aniversário da lei da Carta dos Direitos da ONU, e aonde se coloca a igualdade de direitos do homem e da mulher. Isso completou, se não me engano, 76 anos agora. No Brasil, essa lei só foi referendada em 1945. A gente é bem atrasado, né? Então, assim, só foi considerado que o homem tinha a igualdade de direitos que a mulher no Brasil em 1945. Então, assim, tudo é muito recente. Então, entre vir a lei e isso começar na prática, isso está sendo colocado, demora muito tempo, né? Então, por mais que assim a gente tenha uma legislação que às vezes está moderna, que está acompanhando tudo que está acontecendo, nem sempre a velocidade que a sociedade está mudando é a mesma. É a questão da conscientização, né? Um pouco da cultura também. A gente teve agora alguns assuntos, alguns aspectos na Copa, onde a gente viu várias ocorrências, né? De brasileiros até em relação a estrangeiros. Triste, lamentável o que aconteceu, né? Quer dizer, é uma questão de consciência, quer dizer, saiu do país, acho que está livre para fazer o que quiser? Não, eles têm essa conduta aqui também. É uma vergonha nacional, na verdade, né? Expor essa realidade do homem brasileiro. Evidentemente que a gente não fala de modo genérico, evidentemente a gente está num estado privilegiado, mas a média brasileira, do homem brasileiro, é essa situação que a gente vê. E só cabe realmente a vergonha, o entristecimento, né, por parte da gente. E às vezes a gente pensa assim, que será que a gente não está ficando aborrecida de estar recorrendo sempre ao mesmo fato, né, falando da violência doméstica, mas isso é de extrema importância para a gente mudar a sociedade. A gente estava conversando ali fora, a Isabela estava me mostrando os vídeos, eu fiquei horrorizada, porque é muito triste isso. A gente pensa... A gente sabe que o contexto é cultural, que você precisa mudar uma série de fatores para você mudar um pensamento humano. A gente sabe que a evolução da lei é lenta, mas a gente pensa assim que quanto mais aculturado o homem mais longe dessa realidade ele fica. E a gente, quando vê uma situação dessa, a gente vê que homens com cultura mediana ou até num contexto nacional, cultura acima da média, né? E a gente vê uma atitude dessa vergonhosa, que deviam ter vergonha e estão dando risada, como se isso fosse uma coisa engraçada. Então é uma forma de pensar totalmente errônea, né? E provavelmente estão se sentindo vítimas de uma situação. E eles não conseguem interpretar quão sério é isso. Isso é uma grande tristeza. A gente ver que uma pessoa com cultura, com dinheiro, para poder viajar até a Copa, para assistir uma Copa, você imagina que tem um discernimento maior e vem dar risada de uma situação lamentável dessa. É muito triste. No próximo bloco a gente continua a falar sobre violência contra a mulher e machismo. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é violência contra a mulher e machismo, e eu converso com Isabela Castro de Castro, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Santos, e com Marília Galotti Bonavides, presidente da OAB de Santos. A gente está falando... Diretora, perdão. Desculpe. A gente está falando sobre essa questão da Copa, o que aconteceu, o evento que aconteceu, que nos trouxe até uma vergonha, né, alheia por serem brasileiros. Como é que você analisa essa questão, doutora? Bom, eu acho que é uma falta de educação muito grande, repercute muito mal, porque a nossa imagem, quando a gente sai lá para fora como turista, né, você sempre vai ser lembrado e nomeado, olha, é daquele país que fez aquilo. Então, isso traz uma carga de vergonha para todos nós. Estavam envolvidas ali pessoas que representam a nossa sociedade, pessoas instruídas, pessoas de alto poder aquisitivo. Nós tínhamos um advogado, um engenheiro, tínhamos um policial militar, um funcionário de uma empresa aérea.
Então, todas pessoas esclarecidas, educadas, da onde a gente não imagina que vai ter um comportamento desse num local público. E o problema, assim, todos eles estão agora sofrendo muito com essa repercussão, uma repercussão extremamente negativa, e inclusive junto aos órgãos a eles que eles são vinculados. Todos eles estão sendo agora penalizados, estão sendo indiciados em seus respectivos conselhos. A OAB, o advogado era de Pernambuco, a OAB de Pernambuco se manifestou contra esse advogado, fez um repúdio público, em seguida o Conselho Federal da OAB também fez, e ele vai responder a processo ético. Na mesma esteira, o engenheiro está indo responder por processo ético perante o CREA, porque ele também é consultor do CREA no Piauí. O policial militar de Santa Catarina também está respondendo processo ético junto à corporação. E o funcionário da empresa de aviação foi demitido. Foi demitido publicamente porque a empresa diz que isso não se coaduna com a política da empresa para tratar as pessoas e de respeito ao próximo. Então, os órgãos de classe que também entraram com essas representações estão agindo da mesma maneira, e é importante a gente ter essa consciência, porque embora eles não estivessem atuando na respectiva profissão, todos eles representam ali o nosso país. Quando estão lá fora, eles têm cargos públicos, e eles, quando fizeram a filmagem e colocaram em rede social, estavam assumindo o ônus dessa repercussão nacional que ia ter. É claro que eles não imaginavam que ia ter essa repercussão tão grande. As pessoas ainda não sabem o poder das redes sociais, O poder das redes sociais, exatamente. exatamente. Aliás, a gente tem 2 casos aqui que eu acho que são muito emblemáticos, que é de um político que recentemente foi num show de rock e também publicou uma foto com um comentário machista e que repercutiu muito mal, e que isso trouxe grande prejuízo para ele, né, com relação ao cargo e tudo mais. E outro que é o dono de um restaurante ali do Canal 4, que eu ainda passei por lá semana passada, e eu ainda fiquei com pena e pensei como os tempos estão mudando, o tamanho da repercussão, porque o dono do restaurante fez um comentário machista com relação a uma moça numa rede social, de ser gordinha, de estar disponível para ter um relacionamento, e houve aí uma manifestação maciça, né, das mulheres, das moças, contra aquela posição e contra o restaurante, e o restaurante teve que fechar, porque todo mundo em rede social colocou o boicote ao restaurante. Quer dizer, o que a gente percebe então é que, apesar da gente imaginar que não devesse existir esse machismo, como a gente espera e infelizmente percebe que ainda existe também um contraponto. As pessoas, elas negam, né? Elas colocam quando a gente dá um limite, estão colocando um ponto. Isso. As pessoas estão menos tolerantes. Isso. A tolerância agora, essa atitude, elas não suportam isso, né? Os jovens, eles não estão aceitando. Eu achei muito legal essa questão do restaurante que envolvia pessoas bastante jovens. A minha filha caçula veio me mostrar no mesmo dia: mãe, você viu o que aconteceu? Olha só que absurdo. E a manifestação dela foi assim tão natural e tão veemente contra aquilo, e imediatamente as amigas e todo mundo se manifestando e todo mundo replicando aquilo com os comentários do absurdo que era. E acho que há 10 anos atrás a postura seria totalmente outra. Não isso seria aceito, mas né? E isso não teria que eu essa acho a diferença, isso que faz a Tá diferença. muito dinâmico. Isso que faz a diferença. Porque o ponto de a pessoa ser machista e externar ou deixar de externar, ela vai continuar sendo machista se ela deixar de externar. Então, não é só o fato deles terem externado, os rapazes lá na Copa terem externado ou não deveriam. Eles pensam, o que triste é perceber que eles pensam daquela forma. Eles poderiam não se manifestar, mas continuariam pensando dessa forma. Então, o que eu acho legal, que eu vejo a possibilidade de mudança de pensamento, de cultura, para erradicar, começarmos o processo para erradicar o racismo, é a manifestação da juventude hoje contrária a essa forma de pensar. Então, às vezes eu me percebia até em determinados preconceitos, para num diálogo, não ficar numa situação desagradável, eu até me omitia. E eu percebo que meus filhos não admitem isso. Eles rechaçam veementemente, porque qualquer forma de preconceito
tem que ser rechaçada veementemente, porque não pode proliferar, não pode passar de pai para filho, ou a gente tem que interromper, a gente tem que cessar essa forma de pensar. Isso que é o mais difícil. E essas consequências, elas precisam existir. Eu acho que é isso que antigamente não existia. Né? O machismo, ele continua existindo tanto quanto antes. Quanto qualquer preconceito. Hoje em dia... A gente percebe essa consequência. Exatamente. Que hoje, como a senhora falou, tem vários casos que a gente pode pontuar, né? Esses rapazes, 4 que já tiveram suas consequências aqui na região. A gente também teve casos em que as pessoas machistas tiveram suas consequências. Quer dizer, precisa ter essa consequência. Está tendo uma ação muito maior, né? Por isso que assim... Aí vai fazer outra vez um programa sobre violência doméstica, outra vez um programa sobre machismo. Enquanto continuar havendo esse comportamento, a gente vai precisar continuar fazendo esses programas. Porque só com a educação, com a conscientização, é que a gente vai poder mudar a sociedade. Que está passando por transformações, graças a Deus, está melhorando, mas nós vamos ainda demorar para chegar num ponto aí ideal, né? E os números, todos esses índices que a gente traz aí, que a gente vem vendo dos estudos, mostram que ainda é uma prática muito recorrente e a gente precisa acabar com todas as formas de preconceito. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre violência contra a mulher e machismo. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é violência contra a mulher e machismo, e a gente conversa com Isabela Castro de Castro, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Santos, e com Marília Galotti Bonavides, diretora da OAB de Santos. Agora eu acertei, né, diretora? A gente está falando sobre essa questão da Copa, que está envolvendo brasileiros, estrangeiros, enfim. Teve um outro caso também de uma jornalista que estava se preparando para entrar ao vivo e foi beijada, né? Isso. É total desrespeito à pessoa, né? Ali, no caso, até ao profissional que está atuando, né? E eu acho que a gente tem que pontuar que essas questões, o tema envolveram até o machismo, né? O preconceito com relação à mulher. Mas todas estão aí entrando na questão da dignidade da pessoa. Quando o grupo de rapazes foi fazer a brincadeira de muito mau gosto com aquela moça, pedindo para ela repetir frases de baixo calão, assim como eles fizeram com a moça, podiam ter feito com algum rapaz. Então, o objeto ali, o tema da brincadeira foi um tema sexista, objetificando a mulher. Mas podiam ter feito isso também com o rapaz, eu acredito que também teríamos grandes problemas aí, porque foi um desrespeito à pessoa, que estava ali numa condição de vulnerável, porque não entendia absolutamente nada do que estava sendo falado. E a gente não pode minimizar essas ações, porque essas ações vão repercutir. Nós temos diversas empresas estrangeiras instaladas aqui, as pessoas averiguando se vale a pena ou não investir no Brasil, se vale a pena ou não continuar trabalhando aqui. Então, na hora que eu vou ver se os meus negócios vão bem, se eu quero investir, se eu quero aplicar nesse país, eu vou ver como se comportam as pessoas. O país é sério? As pessoas trabalham bem? Como elas se conduzem? Qual é o caráter da pessoa média? O perfil, né? Então, qual é o perfil médio aqui dos brasileiros? Então, eu vou envolver meu dinheiro aqui, eu vou querer me relacionar, vou agregar o nome da minha empresa a esse povo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso tudo está repercutindo, não é só no mundo do esporte, nem no mundo do turismo. Repercute em tudo, na nossa cultura, na nossa economia, na nossa posição no mundo, né? Agora, a doutora falou sobre a questão da gente não minimizar. Agora, quem acabou minimizando foi o ministro do Turismo, né, Vinícius Lumertz, que comentou a situação e disse que não foi tão grave assim, porque não morreu ninguém. Pois é um absurdo, hoje ele né? disse que foi mal interpretado, mas ele chegou a dizer essa frase, né? Que não morreu ninguém, então não teve tanto problema assim. Imagina, é um absurdo. Então ele põe uma escala de onde só o crime que deve ser punido é só o de homicídio, ou que é mais ou menos importante, como se o outro também não fosse crime, também previsto no Código Penal, enfim, com a mesma importância jurídica no mundo jurídico, evidentemente com penas diferentes, mas não deixa de ser um crime. Então, essa postura também nos causa estranheza. A gente não, muito pelo contrário, a gente faz questão de que seja salientado como uma repúdia do governo, porque é a hora da manifestação oficial do Brasil, né? Então, que algum indivíduo ou alguns indivíduos possam errar,
Mas na hora que vai a manifestação oficial, é justamente a hora de redimir o erro. E ele dá esse desconto como se isso não fosse um grande absurdo. Então, quer dizer, qualquer, então né? acaba, exatamente, acaba aumentando o problema. Né? Então, aí volta aquele ponto, né? Qual é a sociedade com a qual eu estou me relacionando, aonde eu vou investir? Qual é esse perfil, né? Qual é a confiança que eu posso ter? Você tem uma autoridade falando dessa forma, né? Difícil, Pois é. Complica muito a posição. A gente pode dizer que o machismo, ele é uma das causas da violência? Sem dúvida, sem dúvida. É a grande causa da violência doméstica, da violência contra a mulher, é o machismo. Porque é uma conduta, é um comportamento que ele enaltece o fato do ser humano ser homem ou mulher, enaltece o fato de ser homem sobre as mulheres, sobre o gênero feminino. Então, o grande mal a ser combatido é o machismo. Existe mulher machista? Existe mulher machista, existe. E assim como existe o homem, existe a mulher machista. Inclusive a mulher que aceita todos esses problemas que nós colocamos como, ou minimizando, como se isso não fosse um grande problema social brasileiro, ou até realmente entrando no mesmo tipo de conduta, ela tá desonrando até as mulheres, né? Porque a gente está numa toada séria de mudar um contexto geral brasileiro, ou até latino, e as mulheres têm que estar juntos, as mulheres têm que se engajar nessa luta para a gente começar a semear a semente de uma alteração de conduta. A gente falou no início do bloco, no início do programa, que a violência doméstica ela ainda domina, né, o grau de violência contra a mulher. Quer dizer, dentro de casa está o agressor, é isso? Difícil Na maioria das isso? vezes o agressor está dentro de casa. Ele frequenta a casa, ou ele é membro da família, ou mora junto, né? E se faz valer dessa qualificação, e aí repercute muito, e as violências cada vez mais graves, cada vez ocorrem mais as pessoas porque bebeu, porque está estressado, porque está com problemas de emprego, porque o time na Copa não se saiu muito bem. Eu até ouvi falar, o Maradona passou mal no jogo lá da Argentina, saiu carregado. Então, assim, o quanto que a pessoa se emociona, se deixa alterar e vai sendo levado por essas emoções e perde o controle. E quando está dentro de casa, está relaxado, e aí perde esse limite e acaba extravasando aí, muitas vezes sendo violento além da conta. Doutora Isabela, doutora Marília, muito obrigada pelas informações. Imagina, a gente que prazer. agradece o momento de a gente fazer toda essa mostrar toda a nossa indignação e nossa luta nesse sentido, né? Ok. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você.